será que a gente se cobra tanto com uma perfeição no uso da língua inglesa e nós não temos o mesmo cuidado com o uso da nossa língua, que deveria ser, né, deveria ser onde a gente colocaria, né, deveria ser o lugar em que nós colocaríamos o maior afeto, né? E aquilo que nos afeta, a palavra afectos, né, o que nos toca, né? A língua portuguesa deveria ser algo que nos envolvesse muito. Eu me lembro de um poema, eu acho que eu já falei desse poema aqui, fiquei de pegá-lo por inteiro, porque eu não lembro dele de cor, mas ele é lindo, é do Manuel de Barros, e que se chama Língua Mãe. E nesse poema ele diz que ele gosta mais de passarinho do que de oiseau. Oiseau é pássaro, né, em francês. E aí ele diz que do que de oiseau, porque, gente, só um minuto, porque o meu filho tá ligando para mim e eu preciso avisar. Romero! Ao vivo é assim, né, gente? Romero! Fala aí com o nosso filho, porque ele tá ligando para mim e tá cai a conexão toda vez que ele liga. Desculpa, gente! Mas ao vivo é assim, os imprevistos acontecem. Mas vamos voltar ao Manuel de Barros. O Manuel de... Romero, fecha a porta, senão a tua voz vem pra cá. Gente, desculpem, Romero é meu marido. Ele vai lá pro quarto pra não atrapalhar. Mas ele tava ligando pro filho e falando super alto. Mas então, quem sabe faz ao vivo. Pois é, Aline. Então, Manuel de Barros, em Língua Mãe, ele fala sobre isso, que ele gosta mais de passarinho do que de oiseau. A sonoridade é maior, ele não sabe se é porque passarinho lembra o tempo dele menino, em que ele sentava embaixo das árvores e ficava ouvindo, né, a natureza em volta, e as crianças, os amigos, os irmãos, e aí ele vai fazer essa comparação. Eu vou achar, está no livro de Fazendeiro... Eita, memória, não lembro agora o nome do livro. Mas eu tenho as obras completas do Manuel de Barros, vou procurar, vou anotar para não esquecer, para dizer amanhã, começar a live de amanhã, falando, declamando para vocês esse poema lindo chamado Língua Mãe. Mas então, a gente precisa entender o seguinte, a língua estrangeira, quem disse isso, inclusive, recentemente, de uma forma que me encantou muito, foi o Leandro Carnal, o professor doutor Leandro Carnal, professor de História, de Filosofia e um grande comunicador, né? O Leandro Carnal disse que nesse tempo, nesse mundo que nós estamos vivendo de tantas mudanças, e ele disse isso, nós já estávamos na pandemia, ele disse ele colocou alguns paradigmas, né, para nós meditarmos a respeito. Mas ele disse o seguinte, que se tem alguma coisa hoje que todas as pessoas que querem se desenvolver, que querem crescer, que querem sair da acomodação, né, da mesmice em que se encontram, as pessoas que não estão satisfeitas com a sua própria vida, né, que buscam a felicidade, que às vezes acham que vão encontrar a felicidade em algum novo trabalho ou em alguém específico, que não é assim. A nossa felicidade começa em nós, né? Dentro de nós. Então, mas ele diz o seguinte, que quem não quer ficar na mesmice, que quem quer crescer, principalmente no âmbito profissional, precisa dar valor a duas grandes aprendizagens. Ele diz, em primeiro lugar, a sua língua materna. Então, esse curso provavelmente é um curso que está sendo vendido em outras regiões do mundo, não apenas no Brasil, né? Mas ele diz que, em primeiro lugar, a sua língua materna. Você precisa ter um nível de proficiência, um nível de conhecimento que permita que você transite em todos os espaços, dialogue com todos os tipos de pessoas, né? E você só vai conseguir isso se verdadeiramente
se aprofundar, sair do nível intermediário. Isso em qualquer idioma. O nível intermediário nos auxilia, ele nos garante a possibilidade de troca, isso sim. Mas, se nós tivermos que fazer uma palestra, se nós tivermos que fazer uma apresentação numa reunião, se nós tivermos de nos posicionar frente a alguma questão que esteja sendo discutida por um grupo social qualquer, é preciso que nós tenhamos um domínio da língua que nos leve à capacidade de leitor crítico, né? e de oralidade, que nós possamos transmitir as nossas ideias, as nossas opiniões e buscar argumentos para fundamentar aquilo que pensamos de maneira consistente, porque se entramos num debate, num diálogo com alguém, nós devemos saber ouvir, mas também precisamos nos posicionar, né, diante das outras pessoas. Então, Carlos Felipe está falando, Romero, o calvo, exatamente. Então é preciso, primeiro ele diz isso, em primeiro lugar, aprofundar o conhecimento da sua língua materna. E em segundo lugar, a língua inglesa. Conhecer, dominar a língua inglesa. Então, quando eu e a Aline temos insistido nesse aspecto, né, nesse ponto, por que valorizamos tanto o inglês e não valorizamos o português, é por uma razão muito simples. Porque a menos que nós trabalhemos com a língua inglesa em 100% do nosso tempo útil, né? A menos que usemos a língua inglesa ou outro idioma, o alemão, o francês, o italiano, o espanhol, né? Sei lá, o mandarim, a menos que nós estejamos imersos naquela cultura e usemos esse idioma em 100% das nossas interações profissionais e sociais, se não for assim, vamos precisar da língua portuguesa em algum momento. Então, é melhor que estejamos capacitados a usá-la em todos os níveis, e eu vou falar desses níveis daqui a pouco, com qualidade, né? Com sabedoria, com discernimento de que adequação eu devo fazer, que nível de linguagem eu devo fazer naquela situação comunicativa em que eu me encontro. Então, gente, a gente precisa entender também duas outras coisas que têm a ver com a aprendizagem de uma língua estrangeira, qualquer que seja ela, e no meu caso, né, no nosso caso, no caso de vocês que estão comigo aqui agora e daqueles que poderão assistir a essa live depois no IGTV ou no YouTube ou no Facebook, o nosso caso aqui agora é o aprofundamento da nossa língua. E aí a gente pode dizer assim, mas eu não tenho tempo. O meu marido, quando nós éramos namorados, nós já temos 41 anos de casados, o meu marido, ele sempre dizia pra mim, porque eu fui uma adolescente extremamente vinculada, dinâmica. Eu corria, eu fazia inglês, eu estudava italiano, eu estudava francês, estudei um pouco esses idiomas, não cheguei a me formar só no inglês, e mesmo assim, como eu não uso muitas coisas, a estrutura não, mas o vocabulário, infelizmente, a gente perde. Precisamos estar em constante atualização e procurando usar a língua estrangeira para não esquecê-la. Mas o meu marido, então, eu fazia teatro, né? Fazia mil coisas, estudava muito, dava aula, pintava, então fazia mil coisas assim, diferentes. E às vezes eu dizia, mas eu não tenho tempo para isso, não tenho tempo. E aí ele dizia uma frase que eu nunca mais me esqueci. Falta de tempo é desculpa dos que perdem tempo por falta de método. Gente, 5 minutos para o mendigo ou para o milionário são 5 minutos.
minutos que se passaram não voltam mais. Na verdade, nós só temos o tempo de agora. A pandemia deixou isso extremamente evidente. Nós não controlamos nada e nós não temos domínio sobre o tempo. Nós não temos domínio sobre a vida, muito menos sobre a morte. A verdade é essa. Mas a gente está vivo agora. Então, enquanto eu estou aqui, eu posso tomar algumas decisões a meu favor. A favor do aproveitamento do meu tempo, a favor do crescimento, do meu crescimento enquanto pessoa, porque nós devemos procurar sempre sermos pessoas melhores, não é mesmo? Eu quero ser uma pessoa melhor amanhã do que sou hoje, depois de amanhã do que serei amanhã. Se Deus me der a oportunidade de continuar viva amanhã, depois de amanhã, eu quero, nem que seja um pouquinho, 1 milímetro, mas eu quero ser um pouquinho melhor, né? Se ontem eu consegui correr num tempo fazendo 1 quilômetro em 7 minutos e 13 segundos, que é alto, né? É muito tempo para 1 quilômetro, mas é o que eu consigo fazer. O meu desafio amanhã é fazer o mesmo 1 quilômetro em 7 minutos. Em 7 minutos, em menos tempo, certo? É esse o desafio. No sábado, que eu vou ter um treino mais longo, o meu desafio é fazer ainda um tempo ainda menor. É isso. Por isso, eu não vou correr 18 quilômetros neste sábado, vou correr 10. Por quê? Porque o objetivo é que eu aumente a minha velocidade e que eu possa fazer distâncias mais longas em menos tempo. Então, gente, a questão do tempo é que a gente entenda que o tempo que nos é doado, ele tem 24 horas. E dessas 24 horas, pelo menos 8, nós devemos ocupá-la descansando, dormindo. Não é verdade? Então, já vai sobrar menos tempo aí. Tá certo? Para quê? Para produzir. Mas eu preciso organizar o meu dia de maneira em que, se eu entendi que eu preciso aprender mais, qualquer coisa que seja, no meu caso, eu tenho um desafio aí que é aprender a usar o Canva de maneira mais apropriada, eu vou precisar deixar alguma coisa. A gente tem que saber isso. Tempo é troca. Tempo é troca. Eu posso deixar o sofá. Eu quase não sento no sofá. A verdade é essa, né? Ou eu estou em pé, agora, por exemplo, eu estou em pé, né? Mas eu tenho que escolher. Eu vou ter que deixar alguma coisa em prol, com L, em prol da novidade que eu quero inserir na minha vida. Então, se eu estou entendendo que estudar português é algo importante, eu preciso dedicar um tempo, criar um tempo. A Madalena Freire dizia: tempo não é doado, tempo é criado, né? E por que ela dizia que tempo é criado? Porque o tempo doado, ele é igual para mim e para vocês, para cada um de vocês, né? Ele é o mesmo. Como nós vamos lidar com o tempo? Uma troca. Hoje eu vou deixar de fazer isso para estudar um pouco mais. Hoje eu vou deixar de assistir televisão para assistir a uma live sobre crase que está gravada lá no IGTV ou no YouTube. Enfim, é uma questão de decisão. E o conhecimento, gente, se tem muitas coisas na vida que nós não podemos mudar, e são muitas coisas. Por exemplo, agora, nós todos gostaríamos de estar numa outra condição planetária, mas a condição em que todos do planeta Terra se encontram é ainda a pandemia do coronavírus. Sabe-se lá Deus até quando? E já precisamos estar atentos, porque a máscara, ela vai ser uma companheira do nosso vestuário. Tem que ter a máscara. Eu me lembro que no ano passado, uma pessoa em quem eu comprei 2 máscaras, que ela fazia lá em Portugal, eu estava em Cascais na ocasião,
ela foi à nossa casa lá, eu tava numa casa alugada lá, e ela foi à nossa casa e ela disse assim, eu não quis fazer, muito bonitas as máscaras dela, mas ela disse, eu não quero ficar buscando muitos tecidos interessantes e alternativos, porque eu não quero, de jeito algum, que isso se torne um adereço, uma peça de vestuário. Só, gente, que o Japão, a China, já usam máscara há muito tempo, para outras circunstâncias, diferentes da que estamos agora. E nós sabemos, os especialistas estão dizendo, essa é só a primeira pandemia, de muitas outras que ainda virão. Tomara que a gente se desenvolva, em todos os sentidos, e possamos ter uma realidade no futuro melhor. Mas, a princípio, né, é isso. A experiência, a realidade nos trouxe um conhecimento novo e exige de nós um comportamento novo diante das circunstâncias, certo? Então, com a aprendizagem, em qualquer área, é a mesma coisa, porque o nosso cérebro, gente, o nosso cérebro, ele é programado para nos segurar. Eu até anotei uma frase que é muito interessante, o cérebro, do Leandro Carnal também, o cérebro é uma máquina de impedir mudanças. Gente, o nosso cérebro, ele tem a estrutura exatamente igual à dos nossos ancestrais. O que mudou foi a nossa capacidade, a rapidez, porque a inteligência foi se desenvolvendo, então a rapidez com as quais as sinapses vão sendo construídas lá no nosso cérebro. Mas o cérebro existe para quê? Para nos fazer poupar energia. É para isso. Então, como é que se poupa energia? Permanecendo com os mesmos hábitos. Então, criar um novo hábito, que é o hábito de aprender mais sobre o nosso idioma, que é a minha proposta para vocês, mas sobre qualquer coisa. Eu acabei de dizer, eu tenho o Canva Pro assinado, lá pago, mas eu nunca encontro tempo. Sabe por que eu não encontro tempo? Porque é uma coisa que eu não tenho muita paciência. Esse negócio de mexe aqui, vai mexendo. Eu prefiro que tenha alguém do meu lado e me ensine. Ou então me dá um livro para ler, eu vou aprender com aquele livro, ok. Mas essa coisa de ensaio e erro, para mim é difícil. Mas olha, é um desafio. Eu tenho que me colocar esse desafio, porque eu preciso dessa habilidade, eu preciso desenvolver essa competência. Então, se eu preciso desenvolver, se eu preciso ser competente nessa área, eu tenho que me expor ao Canva e me dispor a pesquisar ali, a treinar. E a mesma coisa quem quer aprimorar a sua linguagem, o uso que faz do seu idioma, da língua portuguesa. Tá certo? Então, o conhecimento é algo que a gente sempre pode mudar. Se a gente não pode mudar muitas coisas na vida, saibam que o conhecimento, connascere, nascer com. O conhecimento, eu já falei disso várias vezes, mas eu acho tão bonito. Eu gosto tanto de etimologia, é outra coisa que eu não conheço tanto, conheço um pouquinho. Mas eu gosto demais de etimologia, porque as palavras, elas têm um sentido, né? Conhecer vem de connascere, que significa nascer com. Então, o conhecimento, ele te dá um novo nascimento. E por que ele te dá um novo nascimento? Porque ele muda alguma coisa em você, certo? No nosso caso, com a língua portuguesa, o que é que o conhecimento pode nos proporcionar? Primeiro, uma expressão oral mais objetiva, mais precisa, mais adequada. E eu vou dar uma paradinha só para falar com algumas pessoas. A Flora, olá Flora, olá Beatriz Cipriana, minha querida amiga fonoaudióloga. Então, gente, o conhecimento nos dá um novo nascimento e ele não ocupa espaço, ao contrário, ele vai gerar um movimento
no nosso cérebro que vai favorecer a formação de sinapses, mas ao mesmo tempo nós vamos no início vamos nos sentir cansados, né? Vamos nos sentir algumas vezes desestimulados, mas porque as barreiras vêm e o cérebro vai dizer, tá bom, pode parar. Mas na oralidade, nós usamos a oralidade muito mais até do que a escrita. Mas nós precisamos, tanto na oralidade quanto na escrita, nós precisamos de algo mais, que é compreender o que o outro diz e, além de compreender, interpretar. Gente, interpretar é diferente de compreender. Compreensão é bem literal, né? É no nível mesmo da mensagem, da decodificação, é a compreensão. A interpretação é a nossa capacidade de estabelecer relações, de penetrar em significados que às vezes não estão literalmente expressos, mas estão nas entrelinhas. E é assim que o pensamento crítico vai se formando. Então, eu queria dizer que nós precisamos da língua, né, para a expressão oral, e na oralidade, quanto maior for a minha competência vocabular, de organização frasal, melhor eu vou me comunicar com todas as pessoas de todas as camadas sociais. Porque eu vou saber estar diante de alguém que tem um nível cultural, um nível não cultural, mas de instrução, porque às vezes as pessoas não têm muita instrução e têm uma cultura muito vasta, né? É capaz de se posicionar frente a muitas coisas, é uma pessoa antenada, mas se ela não sabe ler, ela só terá um instrumento de acesso a essas informações, que é a verbalização, a oralização. Ela já vai estar de fora, excluída de tudo aquilo que for comunicado pela linguagem escrita. E aí, pessoal, isso é muito doloroso, porque agora, além de tudo, ainda tem a linguagem digital. Mas a linguagem digital, ela tem alguns elementos icônicos, né? Algumas imagens que a gente vai utilizar ali, mas todas as orientações para você baixar um aplicativo, para você entrar numa determinada página, para você fazer uso de um novo instrumento qualquer tecnológico, você precisa ler. Seja na tela do computador, seja na tela do celular, seja no iPad, você vai ter que ler. E se você não tiver a língua inglesa e vier em inglês a informação, a maioria dos aplicativos fazem tradução para o seu idioma. Mas e se você não dominar o seu idioma? Você pode aprender as teclinhas, mas você não sabe do que se trata. Qualquer criança pega um celular e pequenininhos e eles sabem chegar lá nos joguinhos, mas no momento em que a linguagem escrita entrar, ele não vai saber do que se trata se ele não tiver sido alfabetizado, tá claro? Então, é muito importante para a expressão oral, mas também é fundamental para a leitura, porque, como eu já disse para vocês, falar é natural, escrever não é natural, é artificial. Precisamos aprender o código, né? Aprender e aprender o código, o sistema linguístico que estivermos usando. Então, e a leitura, ela é importantíssima em todos os sentidos, mas existe a leitura como hábito, é diferente da leitura por prazer. Muitas das vezes, quando nós falamos em leitura, na maioria das vezes, associamos a leitura à literatura.
A arte, que é uma das formas de expressão da linguagem escrita, não é a única. Nem diria, nem posso dizer que seja a mais importante. Ela é muito importante para o imaginário social, para a ampliação cultural, a literatura como prazer, né? Como satisfação, como possibilidade de conhecimento, é uma forma de conhecimento do mundo. Através da literatura, nós conhecemos civilizações, mas nós podemos ter o hábito de ler e não gostarmos de literatura. Como é que se adquire o hábito de ler? Qualquer hábito só é adquirido pela repetição, certo? Hábito é a repetição de pequenos gestos cotidianos, pequenas atitudes cotidianas, pequenos comportamentos que vão sendo repetidos, se tornam um hábito a médio ou longo prazo. Existem pesquisas aí que já foram contestadas, dizendo que o hábito se forma com 25, 21 dias, com 30 dias, com 66 dias, com 128 dias. Gente, existem estudos que colocam essa questão do tempo abaixo. Vai depender muito mais da consistência e da diligência. Se você repetir aquele mau hábito muitas vezes, ele vai ser incorporado à sua atitude, né, ao seu comportamento. Se você repetir um bom hábito muitas vezes, ele também vai ser incorporado. Então vamos construir bons hábitos. Então uma sugestão que eu dou, se você não tem o hábito da leitura, comece lendo 3 páginas por dia. 3 páginas. Não vou falar nem 10, 3. Se você fizer isso todos os dias, 3 páginas por dia, é provável que a médio prazo você já tenha ultrapassado as 3 por dia. Escolha um livro qualquer do seu interesse, né? Eu agora mesmo estava lendo um livro muito bom, 10 comportamentos, eu acho que 10 bons comportamentos que você deve adquirir. Eu estava lendo esse livro, maravilhoso. Então escolhe um livro aí qualquer e vai lá, 3 páginas por dia, todos os dias. Bota na cabeceira antes de levantar, escolha um tempo, determine na sua agenda, certo? Nesse horário aqui eu vou dar uma paradinha e vou ler 3 páginas. Ou uma página até que o raciocínio se complete, certo? Mas comece. Se você não começar, nunca vai se tornar um hábito. Então, a escrita, né? A escrita ela é introduzida na nossa vida normalmente na escola. E a palavra escola vem do grego escolé, lugar da alegria da alma. E é muito interessante, gente, porque quando a criança é bem pequena e que ela começa a ir para a escola, ela se fascina, ela se encanta, ela quer ir. Ela chora quando não vai. Ela chora no início por causa do vínculo com a mãe, né? Com a pessoa, com o responsável por ela, mas depois ela se familiariza com aquele ambiente e ela quer estar ali. Por que isso vai se perdendo ao longo do tempo? Por que a escola vai deixando de ser o lugar da alegria da alma e vai se tornando uma coisa chata? Por que será? São perguntas que a gente se deve fazer. Mas a escrita, ela é importante na escola, ela é importante no vestibular, ela é importante no mundo do trabalho, ela é importante na vida. Na vida, certo? Então, leitura e escrita fazem parte, é um binômio. Elas são parte de um binômio, certo? Uma coisa está vinculada à outra. Então, é fundamental que a gente construa esses hábitos. A interpretação, que é essa capacidade de estabelecer associações, de se posicionar criticamente, de contestar, de concordar, né? Concordar por concordar? Não. Então, para interpretar um texto, eu preciso sair do nível elementar de leitura, que é o nível da decodificação, e chegar a um grau de compreensão crítica, né? De compreensão crítica do mundo. Então, primeiramente eu leio o mundo? Sim, mas como eu leio o mundo? Com que qualidade eu leio o mundo? Eu não vou ler o mundo com qualidade, não vou nem dizer máxima, com boa qualidade,
se eu ficar só na leitura de mundo. Eu preciso que a minha leitura de mundo seja aprimorada, seja desenvolvida, se emancipe a partir da leitura que eu faço dos textos escritos. Quanto mais eu ler, melhor eu lerei o texto seguinte, tá certo? Isso, gente, serve para o inglês também. Mas a grande questão é, lembrem-se, Leandro Carnal, né, PhD, né, pós-doutor, uma sumidade, eu acho que vocês devem conhecê-lo, quem não o conhece deve procurar conhecê-lo, né? Ele diz isso, são duas ferramentas, dois recursos, dois instrumentos, ele usa a palavra instrumentos, que nós devemos dominar muito bem. A língua materna e a língua inglesa. Porque a língua inglesa é chamada língua franca ou língua universal. Mas o português, há alguns anos atrás, ele estava entre as 10 línguas mais faladas no mundo, ele era a 9ª língua. Recentemente, ele passou a ser a 7ª língua. Hoje eu li uma matéria, mas eu não tive tempo de me aprofundar, de ver quais eram os livros, mas que diz que o português já é a 6ª língua mais falada no mundo e a 3ª na Europa, atrás apenas do inglês e do espanhol. Já ultrapassou a extensão de domínio do francês, por exemplo. Eu não tenho certeza disso, eu li isso num artigo hoje, mas eu não tive tempo de me aprofundar ainda. Mas, de qualquer maneira, nós estamos entre os 10 idiomas mais falados do mundo. Então, isso já é importante, né? Então, é importante para o estudo, qualquer estudo que você vai fazer, qualquer um, você precisa da sua língua materna. Tudo bem, se você é um leitor proficiente numa língua estrangeira, você pode ler nessa língua estrangeira também. Mas a questão é, gente, tudo passa, né? Passa pela nossa compreensão da língua materna. Passa, mentalmente isso vai acontecer. É natural, tá certo? E na questão da oportunidade de trabalho também. Imagine você, ultimamente, até com o teletrabalho e com o trabalho home office, né? O trabalho em casa, as pessoas estão tendo que se expor mais por escrito. E ontem eu vi, uma pessoa compartilhou comigo, aliás, essa semana eu não vou dizer as pessoas, mas 2 pessoas esta semana compartilharam comigo a tela do seu computador com um e-mail que havia recebido, uma pessoa de um gerente e a outra pessoa de um cliente, mas um cliente assim, top. Gente, esse do cliente era um e-mail de 3 linhas, eu contei 12 erros. O jogo dos 12 erros. Me deu vontade, sabe? Depois até, sei lá, depois eu vou verificar se eu pego o e-mail, reescrevo esse e-mail, naturalmente mudando as palavras e tudo, mas as estruturas que a pessoa usou, os erros que a pessoa cometeu, para mostrar isso, né, numa postagem qualquer. E no outro eu não contei, não. Mas eu me lembro que a pessoa usava vírgula sem a menor consciência de onde colocar foi difícil compreender o que ele estava querendo. Eu tive dificuldade de compreender por causa da pontuação inadequada, que muda completamente o sentido. Vou colocar nessa semana, não me lembro agora se é no sábado ou no domingo, mas eu vou colocar um post que já é até um texto antigo, mas sem pontuação, e desafiando vocês a pontuarem para mudarem o significado, né? Para a gente observar que a pontuação, e aí não é só o emprego da vírgula, é a pontuação de uma maneira geral, mas para nós verificarmos que a pontuação, se não for usada adequadamente, muda completamente o sentido. E a ausência de pontuação, no caso dessa publicação
que nós vamos fazer no Vida na Língua, nesse caso não tem sentido nenhum, não tem significado, tá? Então, gente, eu quero deixar para vocês essa mensagem. É fundamental hoje em dia, é muito bom e muito importante que nós saibamos português, ou inglês, que saibamos inglês, mas é primordial sabermos português, até porque se não for o inglês, se for uma língua neolatina, como é o caso do português, né? E aí nós temos o espanhol, o italiano, o francês, o romeno, tinha o sardo e o dalmático que saíram, mas, gente, me fugiu agora, italiano, francês, português, espanhol, o sardo e o dalmático, eram 6, né? Eram 6, sendo que o sardo e o dalmático já desapareceram, porque não tinham, eram ágrafas, né? Não tinham um sistema de escrita. E aí, uma língua ágrafa, quando morre o último falante, a língua, se não tivesse sido gravada, hoje a gente tem recursos, né? Mas no passado não havia esses recursos. Então, elas já desapareceram. E aí eu também encontrei aqui, isso eu preciso ler porque eu não gravei, numa obra chamada Linguística Aplicada ao Ensino de Português, de 1992. Eu encontrei que a língua portuguesa é língua de comunicação de 12 organizações internacionais. A Unesco, a União Europeia, o Mercosul, a Organização de Unidade Africana, ou OUA, né, OUA, Organização dos Estados Americanos, Aliança Latino-Americana de Comércio Livre, Organização dos Estados Ibero-Americanos. Ela é um idioma obrigatório já na área do Mercosul. Então, gente, e também é língua oficial da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral. Então, vejam, é uma língua de grande importância. E se nós temos a graça de termos nascido num país maravilhoso como o nosso país, que vem sendo maltratado por nós, povo brasileiro, né? Não quero atribuir a responsabilidade de todas as mazelas do nosso país aos governantes. Isso é muito fácil de ser feito. Atribuir ao governo A, B, C, de tendência X, Y, Z, é muito fácil. Difícil é a gente assumir a nossa responsabilidade na história, no tempo em que a gente vive, né? Então, eu quero dizer, se você ainda não consegue se sentir responsável pelo seu país, pela sua cidade, pelo seu estado, pela sua comunidade, pelo bairro em que você vive, comece sendo responsável por si mesmo. E se você percebe que tem falhas na língua portuguesa, vem para cá, fique conosco, né? E a gente vai ajudar você a melhorar cada vez mais a sua capacidade comunicativa, e isso te fará crescer, não só profissionalmente, mas também como pessoa, habilitada e capacitada a conversar, a orientar, a sugerir, a se posicionar em qualquer circunstância que você se encontre. Vamos lá, pessoal? Temos agora um tempinho para as perguntas. Quem quer dizer alguma coisa, perguntar alguma coisa, estamos disponíveis. Eu não sei ler. Shades, é isso? Clark Gray. Eu só conto os números na língua materna. E qual é a sua língua materna? Eu faço minhas poesias nas duas línguas, inglês e português. Ah, que maravilha! Clark Gray. Que maravilha! Obrigada pela sua participação. Outro dia, eu não sei se foi você, mas outro dia foi no Facebook do Vida na Língua, teve uma seguidora
que é estrangeira e ela está estudando português, e ela disse o seguinte, que ela já consegue perceber os erros que os nativos cometem. Olha só, gente. Imaginem, né? Claro, nós temos, na oralidade principalmente, que é uma forma extensa de comunicação, mesmo quando nós estamos numa situação oficial. Claro que se você está num congresso, apresentando, fazendo uma comunicação, está usando a língua portuguesa, você deve cuidar. Mas nada, como eu falei, nós temos controle até certo ponto, até porque os vícios de linguagem vão entrando. Vocês já perceberam um vício, uma repetição que eu faço? Eu tenho me policiado, eu acho que hoje eu fiz menos, que é do né, daquele reiterativo, né, que é quase uma interjeição de confirmação, como se eu perguntasse, vocês estão comigo? Em vez de fazer a pergunta, eu venho com esse não é, na forma contraída né, que é muito feio, isso é horrível. Eu quero me livrar disso. Eu só me dei conta disso quando eu comecei a me ver nos vídeos. Antes eu não tinha essa percepção tão clara. Então, ela está dizendo que faz as poesias dela nas duas línguas, inglês e português, que maravilha, mas que só conta os números na língua materna. Obrigada por nada. A Dani está dizendo, eu amo meu país e minha língua. Não há língua mais bonita do que a nossa. A Flor está dizendo, a sua live só nos enriquece. Muito obrigada, Flor. Muito obrigada, Dani. Eu também amo a nossa língua. Eu confesso a você, eu tenho uma simpatia muito grande pelo italiano. O italiano é a língua neolatina, né, derivada do latim, assim como o português. Ela foi a primeira, então ela é a mais próxima do latim vulgar, que foi o latim que chegou para nós. Porque quem ia para a expansão do Império Romano, né, os romanos, os latinos, que são os verdadeiros latinos, que iam fazer a expansão do Império Romano, não eram os nobres, eram os soldados. E os soldados, eles, na maioria das vezes, só eram analfabetos, né? Eles só falavam latim vulgar. E foi esse latim vulgar que chegou. E a língua portuguesa, como diz o Olavo Bilac no poema Língua Portuguesa, que é bonito, mas como é parnasiano, tem lá as estruturas, né? Mas ele diz última flor do Lácio. Última flor do Lácio. O Lácio era a região onde Roma se desenvolveu, né? E o português é a última flor do Lácio. É uma metáfora, né? Flor, porque ela é... E aí a gente vai entender a mesma coisa lá da mamãe é uma flor. É a última flor do Lácio. Ela foi a última a desabrochar. Foi a última a ser criada. Mas vejam bem o que aconteceu com o português, ou com o latim. O latim foi a língua que expandiu o império, era a língua do Império Romano que expandiu e hoje não existe mais. É uma língua morta. Foi substituída, né, pelo italiano, pelo francês, que tiveram as suas línguas. No caso do português, o galego-português veio antes do português, né? Então, ela é a última flor do Lácio. Então, o italiano é muito bonito, eu acho lindo. Mas o português, a nossa língua e a nossa modalidade, né, a modalidade brasileira, ela tem uma sonoridade bem diferente do português de Portugal, que é mais fechado, né? Por causa, olha o Neo, por causa das influências dos outros povos que colonizaram, né? Que colonizaram o nosso país de dimensões continentais. Nós aqui tivemos os primitivos habitantes da Terra, primitivos no sentido de originais, não primitivos como inferiores, mas os originais, né? Os indígenas, que eram de muitas nações diferentes.
Então, já houve esse primeiro contato. Depois, os africanos de diferentes também nações, de diferentes tribos. Tivemos os holandeses, os ingleses, os franceses, os italianos, os japoneses, né, principalmente os alemães, que vieram colonizar como imigrantes ou como colonizadores, né, no passado. Então, houve uma mistura muito grande dessa fonética, né, dessa diferença, dessa diversidade toda, que gerou essa sonoridade, que no caso nosso, do Brasil, os nossos sotaques, né, eles são bem diferentes. Por quê? Porque vai depender dos povos que estiveram naquelas regiões ali em maior número e influenciaram mais o ritmo da fala, a abertura ou fechamento das vogais, principalmente o E, né, e o O, né, E, O, né, enfim. Aqui vamos ver. A Dani está dizendo assim: depois da bossa nova e do pop rock, com o advento, infelizmente, do funk, banalizaram demais a nossa língua. A língua do funk é muito feia. Vulgarizou muito a nossa língua. Na França, você não pode falar com eles em inglês, mesmo sendo turista, porque eles nem respondem. Olham para você de cara feia. Exatamente. O funk ele é um ritmo de resistência de um grupo social brasileiro que tem sido ignorado pelo poder público. Então, dá espaço para que muitas comunidades sejam dominadas por um poder paralelo que está em todos os lugares do Brasil. No Rio de Janeiro não há mais, né? A cidade partida do lado do Zuenir Ventura, está tudo muito misturado, mas o que acontece verdadeiramente, gente, é que o ensino brasileiro e o ensino público brasileiro, ele vem sendo dilapidado ao longo do tempo, e em nome de um acolhimento que eu acho sim que deve existir. O professor, ele deve ter muito respeito pelos seus alunos, independente das suas origens sociais, das suas origens culturais. Mas o professor tem o compromisso de ensinar. E, é claro, o aluno, durante muito tempo, ele foi marginalizado dentro das escolas. Só o professor, né? O professor era o todo-poderoso, era o detentor do saber. Mas é verdade que o professor detém o saber. É ele quem tem o saber. O aluno, ele tem saberes que precisam ser trazidos para o interior da escola, mas não pode ficar naquele saber exclusivamente. O professor tem o conhecimento acadêmico, o conhecimento histórico, o conhecimento da cultura num sentido amplo. Então ele precisa doar isso, ele precisa ajudar o seu aluno a ter acesso e a aprimorar aquilo que ele já sabe de alguma maneira, mas que ele não sabe tudo, e a gente não pode achar que tá tudo bem assim. Claro que não. Então o que acontece? O que acontece é que nas comunidades moram pessoas que têm condições até para morar em outros lugares, mas optam por estar ali. Mas a maioria tem um poder aquisitivo pequeno, né? Isso é realidade, sim, e ela está o acesso à escolaridade, ele é restrito à educação pública. Não há a possibilidade de outra forma de educação. Mas a educação pública, ela já foi a melhor do país no passado. Por que hoje não é mais? Porque se ampliou, porque se universalizou a entrada, o acesso à educação foi universalizado, mas
o acesso ao conhecimento não foi. Por isso nós temos aí 8% apenas, 8% da população entre 15 e 64 anos que frequentou a escola, somente 8% é proficiente em matemática e em língua portuguesa. Gente, isso em números reais eu não saberia dizer, mas é uma coisa muito ruim. Enquanto Portugal levou 14 dias na pandemia, eu estava lá nessa ocasião, 14 dias, é claro, Portugal é do tamanho de Pernambuco, nosso país é continental, cabem muitos Portugais aqui dentro, né? Centenas de Portugais dentro do Brasil. Mas Portugal levou 14 dias para organizar o sistema educacional, para no auge da pandemia todos terem aula online, certo? Ou pela televisão, porque há lugares em que a internet não chega ainda em Portugal. Então não adiantava nem a criança ter um computador, porque eles fizeram todo um levantamento de quem tinha computador e não tinha acesso à internet, quem tinha computador não tinha acesso à internet, mas a internet chegava, quem não tinha computador, mas a internet chegava, e quem não tinha computador nem internet e a internet não chegava, eles fizeram um contrato, acordo, houve lá um acordo com dois canais de TV, um para exibir as aulas de manhã e outro para exibir as aulas à tarde. Então, em 14 dias isso estava organizado, as crianças tiveram 14 dias de férias. Depois disso, era aula online o tempo todo, de qualidade, aula de qualidade. Eu assistia muitas delas. Então, veja bem, e o Brasil está mais de um ano sem aula. Como é possível isso, gente? Como é que nós vamos sair da condição social que nós nos encontramos? Meus queridos, estamos encerrando, faltam 7 minutos para 1 hora de live. Eu acho que conversamos bastante. E amanhã, eu e a Aline, às 18 horas. Ai, meu Deus, esqueci o tema de amanhã. Esqueci. Mas vocês vão ter aí no canal Vida na Língua, vocês terão o tema da live de amanhã. Vai ser uma conversa afiada entre mim e a Aline, como foi na semana passada. Mas eu não lembro. Aline, você tá aí, me socorre. Para eu poder divulgar aqui qual é o tema de amanhã. Eu esqueci, gente. Desculpa. Olha, mas eu sou assim. As coisas não ficam mais tanto tempo na minha cabeça. Eu quero agradecer muito a presença de cada um e de cada uma de vocês aqui, tá bom? Foi ótimo esse encontro, espero que tenha sido produtivo para vocês. E amanhã vamos ter um papo, uma conversa afiada entre mim e a Aline Vale. Amanhã, às 18 horas, aqui no canal Vida na Língua. Fiquem com Deus, tenham uma santa noite, um sono restaurador e saibam, os hábitos começam a ser construídos através de pequenos comportamentos, certo? Que atravessam, né? Atravessam a nossa existência e se cristalizam na forma de um hábito. Portanto, quais profissionais devem ter maior atenção ao uso da língua portuguesa? É esse o tema de amanhã, ok? Quais profissionais devem ter maior atenção ao uso da língua portuguesa, certo? Vamos falar sobre isso amanhã. Um grande beijo, uma boa noite e até amanhã no Vida na Língua, o canal que quer ser seu companheiro de todo dia. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Obrigada.